Irmãos, como uma sequência nova de estudos, né? Então, ainda não está apostilado, nós estamos preparando aí as aulas, está nesse processo, eu terminei hoje a terceira aula. Então, nós vamos dar a primeira aula, e aos pouquinhos nós vamos caminhando juntos. E até é legal, porque a partir dos momentos de dúvida ou de questionamentos que a gente tiver aqui durante a aula, ainda dá tempo da gente acrescentar ou colocar numa próxima sequência para a gente ir tratando do assunto também. Então eu conto aí com a sua presença e com a sua constância, né? Uma vez que é um curso aí de aperfeiçoamento também para servir ao Senhor. Então que você possa assumir esse compromisso conosco também para estarmos juntos aí estudando a Bíblia. Como é estudo, então eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas perguntas, né? E gostaria de incentivar, como não tem ainda apostila, quando tem apostila é mais fácil, você vai acompanhando, fazendo as suas anotações. Mas como nós não temos ainda, então, quando possível, você trazer um caderninho aí para anotação, ou pelo menos um marcador de texto, para que você possa marcar na Bíblia todos os textos que nós vamos usar aqui. Os textos que nós vamos usar são essenciais na hora de você exercer o aconselhamento bíblico com alguém, né? São textos que são fundamentais, princípios bíblicos, né? Como nós estamos, é o tema, então que vai te auxiliar aí depois no processo. E quando está marcadinho, talvez, se você já tem esse costume, se a sua Bíblia já tem um monte de texto marcado, talvez comprar um marcador de texto de uma cor diferente daquela que você costuma usar, porque aí a gente pega uma sequência, você sabe que aquela determinada cor trata de um assunto mais específico, no caso aqui é o aconselhamento, né? Tem pessoas que já têm esse costume, né, essa prática, e facilita muito. Por exemplo, você dividir textos que você vai marcar, que você sabe, quando a gente fez um curso de evangelismo, por exemplo, então você marca lá os textos relacionados ao evangelismo. Então você sabe que aqueles textos daquela determinada cor que você usou são textos importantes na hora da evangelização. Quando trabalha com promessa, mesma coisa. E quando agora nós vamos falar sobre aconselhamento, mesma coisa. Então, se você puder fazer isso, não é à toa que até no comércio aí, vamos pensar assim, né? A própria Sociedade Bíblica do Brasil já lança Bíblias nessa forma. Por exemplo, Bíblias com as palavras de Jesus em vermelho. Ela vem lá destacada, né, nos evangelhos. Aí você tem lá a Bíblia da promessa. Aí tem várias, todo mundo tem promessa, põe lá uma cor diferente e tal. Você vai criar a sua, né? Dentro daquilo que nós estamos estudando, focando aí o aconselhamento bíblico. Nossa primeira aula hoje tem como tema aí os fundamentos do aconselhamento bíblico. Nós vamos tentar fundamentar por que o aconselhamento é uma atividade bíblica, é uma atividade nossa. E aí, como introdução, irmãos, nós vamos trabalhar, eu sei que talvez não hoje, mas nessa primeira aula que pode ser dividida lá, como a gente faz em outros cursos, né? Então, aula 1, Fundamentos do Aconselhamento Bíblico, parte 1, parte 2, parte 330, quanto for necessária, aí nós vamos caminhando aí dentro desse primeiro ponto aqui, nessa primeira aula, tá? Não vamos ter pressa para cumprir aí o nosso currículo. Então, o que vai tratar no currículo propriamente? Então, nós vamos lá. O que é aconselhamento? Por que precisamos de aconselhamento? E por que tem que ser aconselhamento bíblico? Né? Aqui fazendo um paralelo aí contra a questão da psicologia, a terapia. Tem diferença? Qual que eu, como cristão, devo estar preocupado? Afinal de contas, como ciência, nós temos aí o iluminismo trazendo aí um monte de ciência nova, vai lá, 200 anos. E antes disso, como que o povo fazia? Não tinha psicologia. E aí, como que o povo fazia? Antes de 1800 e alguma coisa atrás? Que morria tudo? Você acha que depressão é só nossa agora? Nunca teve? E como que eles faziam? Como que os cristãos faziam, de um modo especial? Né? Então, por que aconselhamento bíblico? Né? A gente vive uma geração influenciada tanto pelo humanismo, iluminismo, relativismo, não sei o que parece que a Bíblia
perdeu completamente o valor e que agora as coisas novas é que tem valor. Só que, não sei se você já parou para pensar, o tanto de ciência que nós temos, o tanto de psicólogo que nós temos, e a nossa geração é a geração que mais tem problema com ansiedade, depressão, pânico, suicídio e todas as demais doenças da alma. Ué, se a ciência fosse a solução para esse negócio, a tendência era o quê? Aumentar ou diminuir? E o negócio só está aumentando. Tem crianças de 8, 7 anos já tomando psicotrópico, com receituário médico. Isso aí é um assassinato. Né? Com todas essas questões aí relacionadas aos transtornos, aos negócios aqui. Cuidado, irmãos. Nós temos a Bíblia. Nós vamos ver então o porquê do aconselhamento bíblico, tá? Tanto na educação e todas as outras áreas. E quais os fundamentos do aconselhamento bíblico, que é o tema propriamente da aula. Então, nós vamos tentar trabalhar com esses 4 pontos nessa primeira aula. E aí, na sequência, aula 2, nós vamos tentar trabalhar, que aí não está em negrito, né? A teologia e o aconselhamento. Existe uma relação entre a teologia e aconselhamento? Vamos ver se há, qual é, e o que nós precisamos, os principais pontos doutrinários para entender e aplicarmos o aconselhamento bíblico. Aí depois, numa terceira aula, nós vamos falar sobre o que faz o aconselhamento bíblico, qual que é o objetivo do aconselhamento bíblico, né? Tratando das técnicas bíblicas, do modo como podemos aplicar isso e tudo mais. E aí depois vamos tratar sobre como ser um conselheiro bíblico e qual o perfil do conselheiro bíblico, aquilo que a própria Bíblia coloca, fundamenta como característica essencial. E aí, entrando mais propriamente na parte prática, sobre é possível mudar biblicamente, sobre a transformação que o aconselhamento bíblico produz, como que nós podemos fazer um processo disso, e aí o aconselhamento na prática propriamente, onde a ideia é trazermos alguns casos específicos, né, para aplicarmos todos os fundamentos que estudamos, e principalmente casos que a Bíblia não trabalha explicitamente. Né? Então tem algumas questões aí de transtornos que a Bíblia nunca tratou, não tinha, né? Nenhum caso, sei lá eu. E aí você fala, e aí? A Bíblia ainda continua tendo autoridade e é suficiente para esses casos que ela não trata especificamente? E aí nós vamos ver se sim, se não, e como então aplicar isso no nosso dia a dia e começar então uma rede de aconselhamentos dentro de um padrão bíblico e até mesmo curando o nosso próprio coração primeiro, para depois servir de instrumento para curar o coração de outras pessoas. Tudo bem? Então esse é o nosso currículozinho aí do curso sobre princípios bíblicos do aconselhamento. Então vamos começar. Vamos lá. Como introdução, antes de iniciarmos aí propriamente, é preciso lembrar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o próprio Deus triuno é apresentado como conselheiro. Nós falamos há pouco na reunião que o aconselhamento é parte integrante de qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento interpessoal, você vai ter aconselhamento. Vamos pensar. Você às vezes nem conhece a pessoa, mas no próprio convívio social, se você está num determinado lugar, e aí você vê uma pessoa que está tendo dificuldade para fazer determinada atividade lá, está ali do seu lado, você fala assim, por que você não faz assim? O que é isso? Você está dando o quê? Um conselho. Em última análise, já está exercendo o aconselhamento, né? Tanto é que é o ditado que conselho, se fosse bom, não é assim que a gente vê, né? Ninguém dá, qualquer vende.
Então, é isso. Mas, por quê? Porque nós vimos que, apesar do aconselhamento ser uma característica de todo o relacionamento, por conta da nossa condição pecaminosa, existem bons conselhos e maus conselhos. Inclusive, a nossa realidade natural, né, debaixo da consequência do pecado, é fruto de um mau conselho, ou de um aconselhamento ruim. Eva estava lá, né, toda no jardim do Éden, vem justamente Satanás e lhe dá um conselho errado. Você não pode comer das coisas? Tá aqui, não, eu posso, só não posso comer daquilo, porque se eu comer eu vou morrer. Ele falou, não, pode comer à vontade. Certamente você não morrerás. Isso foi um mau conselho, mas foi um conselho. Então, por conta de um mau aconselhamento, nós desfrutamos das consequências da queda até hoje. Então, veja a responsabilidade que é da questão do aconselhamento. E não tem jeito. Você, de certa forma, aconselha e recebe aconselhamento a todo instante. Em qualquer circunstância. E tem gente que tem prazer em dar conselhos. Não consegue nem cuidar da própria vida, né? Mas quer te dar conselhos. E tem muito cristão que deveria usar isso como um instrumento de bênção, mas que por falta de conhecimento acaba também trazendo maus conselhos. Inclusive dentro da igreja você vê pessoas trazendo conselhos totalmente antibíblicos, né? E às vezes passando esse tipo de conselho uns para os outros, isso aí é um terror. Mas acontece, né? Ou quando você vê assim, uma pessoa tentando até a questão da tentativa de ânimo e tal, trazendo aí um conselho mau, tipo, não, siga o seu coração. E a Bíblia diz, não siga o seu coração. Mas muita gente aconselha. Nós vamos ver na segunda aula sobre se há relação, se há importância da teologia no aconselhamento. Hoje mesmo nós vivemos um contexto de igrejas que, por falta de uma sã doutrina, de uma teologia correta, tem enfatizado o próprio culto como sendo um culto coaching, um culto para aconselhamento, para motivação simplesmente, e acaba trazendo um prejuízo tremendo para a vida dessas pessoas no que tange o relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus revelado das Escrituras. Então veja, o aconselhamento faz parte do nosso dia a dia. E quando nós olhamos para o próprio Deus, nós vemos que Deus é apresentado como conselheiro. E na própria Trindade, houve aconselhamento. Quando você vai lá para o contexto da criação, você vai encontrar Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, isso foi tratado dentro do convívio das pessoas da Trindade. Obviamente, por serem um só Deus, há uma concordância, mas toda a obra da criação e depois da redenção, da salvação, foram questões tratadas dentro do convívio econômico, que nós chamamos, da Trindade. Nós vemos o próprio Senhor Jesus depois, durante o seu ministério terreno, revelando claramente que ele fazia a vontade do Pai, que ele estava ouvindo a vontade do Pai. E que ele e o Pai conheciam e interagiam no sentido da aplicação do plano da redenção, onde, como nós já estudamos, Deus Pai determina a obra da redenção, Cristo realiza e o Espírito Santo aplica essa obra da redenção em nossa vida. Veja, então houve ali um consenso entre a própria Trindade. Mas além disso, a Bíblia também apresenta cada pessoa da Trindade como sendo conselheiros. Vamos ver? Primeiro aí, tratando de Deus Pai, nós temos o Salmo 16, verso 7. Abra sua Bíblia lá, por favor. Livro do Salmo, Salmo de número 16, o verso é de número 7.
Nós estamos aqui no hino de Davi, e no verso 7 o próprio Davi diz assim: bendigo o Senhor, e aqui o Senhor apontando para o Deus Pai, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. A ideia de que o Senhor, então, é fonte de conselho. Tantos outros textos mostram que, através da revelação de Deus, também somos aconselhados. E vemos lá em Isaías, capítulo 40, que esse Deus, ele é supremo nessa situação, porque ele não precisa de conselho. Dá uma olhada lá em Isaías, capítulo 40, verso 13 e 14. Eu vou ler a partir do 12 aí, ó. Falando sobre a grandeza, a supremacia, a majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? São perguntas retóricas que apontam para o fato da grandeza e majestade de Deus, de que ninguém poderia ter aconselhado Deus, porque ele é o conselheiro supremo. Isso fica claro também quando da profecia a respeito de Jesus, aqui mesmo em Isaías. Dá uma olhadinha lá em Isaías capítulo 9, falando a respeito de Cristo como aquele que viria trazer luz e alegria aos homens. No verso, capítulo 9, o verso 6, vai nos dizer assim: porque um menino nos nasceu, uma profecia apontando a questão do Messias, de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, qual que é o primeiro título que ele recebe aí? Maravilhoso Conselheiro, tá? Sempre essa duplinha, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas a revelação nos aponta Jesus também como sendo um maravilhoso conselheiro. E o ministério terreno de Cristo aponta para isso, né? Ele sendo a expressão aí da revelação de Deus, ele trazendo ensinamento, direcionamento, exortações aos seus discípulos, ou seja, Jesus também é um conselheiro. E o próprio texto dos evangelhos aponta também para o Espírito Santo como um conselheiro, não só como um conselheiro que consola, na ideia do advogado, né? Mas também aquele que convence do juízo, do pecado, da justiça. Tudo isso é papel de conselheiro. Então veja lá, João capítulo 14, verso 16 e 17. João 14, verso 16. Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Depois o verso 25 diz: isso vos tenho dito ainda convosco, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, que são características do conselheiro, né? De conduzir a pessoa a lembrar os princípios, as verdades, o ensinamento. Então, o aconselhamento, irmãos, é uma atividade que o próprio Deus nos mostra como fazer, né? E é por isso, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança, que também podemos desenvolver essa atividade de sermos conselheiros, mas não conselheiros maus,
mas conselheiros bons, que glorificam a Deus, que edificam pessoas e não conduzem para caminhos tortuosos. Tendo isso em mente, e olhando para as Escrituras, quando se trata do relacionamento humano entre as pessoas, a Bíblia diz que também existem, então, bons e maus conselhos. Como eu disse, Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, você tem a figura de Satanás trazendo um péssimo conselho para Eva. Depois você tem o Salmo 1, que vai dizer que o bem-aventurado é aquele que não dá ouvidos ao quê? Ao conselho dos ímpios. Ou seja, então existem maus conselhos. E aí nós temos pelo menos mais 2 exemplos bíblicos de maus conselhos. Abra a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel. Nós temos um exemplo aqui triste, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 13, que é quando começa a tratar dos problemas dos filhos de Davi, e aí conta a história de um dos filhos, que é Aminon, meio-irmão de Absalão e Tamar, e esse meio-irmão se apaixonou por Tamar, a sua meia-irmã. E no verso 5, aparece um miserável aí, né, Roberto? Um infeliz aí, dando um mau conselho para Aminon e que causa uma tragédia familiar. Então veja aí o caso do Jonadab. Verso 5. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. E aí Aminon ouve esse conselho miserável, prepara toda uma estratégia para que então a irmã venha, prepare a comida para ele põe todo mundo para correr do quarto, os serviçais, e aí ele força e abusa da irmã. Absalão, que era irmão legítimo de Tamar, vendo que Davi não fez nada, vai lá e trama a morte de Aminon. E aí, então, Aminon se levanta contra o pai, vira aquele rolo, acaba morrendo também, e Davi amarga mais uma tragédia familiar, tudo por conta do pecado, obviamente, de Aminon, mas que foi incentivado com um mau conselho. Então, irmãos, o aconselhamento ele pode trazer bênção, mas também pode trazer maldição, tragédia, pode trazer um problema. Por isso a tarefa de aconselhar é uma grande responsabilidade. Porque se você conduzir uma pessoa a fazer aquilo contrário ao padrão de Deus, você também será responsável por isso. Ok? Um outro exemplo aí de mau conselho, e às vezes pode vir de pessoas queridas, é o exemplo de Jó, capítulo 2, verso 9. De quem que ele está recebendo conselho aqui? Da própria esposa. Já tinha acontecido toda aquelas situações adversas na vida de Jó. E aí o verso 9 do capítulo 2 vai dizer: então, quem? Sua mulher, olha aí, lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que conselho bom que essa mulher deu, né? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí ele teve mais sensatez. O aconselhado acaba tendo mais sensatez. E ele vai dizer no verso 10, né? Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Veja, irmãos,
nem todo conselho nós podemos receber. Mesmo que seja vindo de uma pessoa que nós consideramos. Era mulher dele, pô. Pessoa chegada. Então, às vezes, você tem lá pessoas próximas de você e fala assim, vou te dar um conselho. Não significa que vai ser bom. E não significa que você tem que observar. Tá? Porque a nossa condição como conhecedores do bem e do mal nos proporciona a possibilidade de dar bons, mas infelizmente também proporciona a possibilidade de dar maus conselhos. Veja ainda mais 2 textos comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 24, verso 6. Aqui, ele vai dizer assim, com medidas de prudência, ou seja, com conselhos prudentes, farás a guerra. Ou seja, quando é inevitável o conflito, procure aconselhamento para fazer com medidas de prudência. E aí ele diz mais, na multidão de conselheiros está o quê? Está a vitória. Então, conselho nunca é demais. Você já ouviu 1, ouviu 2, ouça 3, ouça 4, para você mensurar todos os conselhos. Mas nós vamos ver na sequência do nosso curso, que independente do número de conselhos que você receba, o crivo para você saber se vai segui-los ou não, tem que ser as Sagradas Escrituras. Ela é o padrão. Tá bom? Capítulo 27 ainda de Provérbios, versos 5 e 6. Falando ainda de aconselhamento, ele diz, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Aqui o texto vai nos mostrar que às vezes o bom conselho não é o que mais nos agrada. Mas a sabedoria deve me conduzir a pôr em crivo, segundo a palavra do Senhor, se aquele conselho é bom ou mal, independente se ele me agrada ou não. Porque a tendência do nosso coração é procurar pessoas que nos aconselham referendando o desejo do nosso próprio coração. Quando alguém chega para nós e confronta o desejo do nosso próprio coração, você fala assim, você só dá mau conselho mesmo. Não é assim? E a Bíblia me ensina que, às vezes, o bom conselho é aquele que me confronta. É aquele que, às vezes, me cutuca. E isso serve de indício para o conselho maior, que é o conselho da revelação de Deus, e que nós vamos ver na palavra do Senhor, que o ensinamento ou as características da utilidade da palavra de Deus é sempre para exortação, para correção, para admoestação, para educação. Você nunca vai ver Paulo incentivando ou falando no sentido de que a palavra de Deus ela vai afagar as inclinações pecaminosas. Não. A palavra ela sempre vai confrontar aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Então tem gente que às vezes tem a cara de pau, né? De chegar para a gente e falar assim, você é crente, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou bem com meu esposo ou com a minha esposa, e tem lá uma moça que me entende. Nossa, ela ouve, olha, que coisa, ela me põe para cima, minha mulher me puxa para baixo, minha mulher é uma âncora. Essa mulher é uma asa delta, ela me coloca para cima, ela me incentiva e tal. Mas o que você acha que eu devo fazer? Eu não tenho direito de ser feliz? Eu não tenho direito de ter uma coisa melhor na minha vida? Já vem perguntar, pedir conselho para você, mas já com o coração totalmente inclinado. Aí você fala, cara, isso aí
uma barca furada que você pode entrar. Não dá para conversar com você. Aí ele vai atrás de outro para procurar no conselho que esteja de acordo com o coraçãozão maldito dele. Esse é um problema. Porque a Bíblia diz, né? Que o nosso coração só procede o quê do coração? Os maus desígnios. Então, irmãos, você como conselheiro, e ao mesmo tempo como aconselhando, você tem que saber que o seu coração é enganoso. E que você vai encontrar aí no seu dia a dia tantas pessoas para te dar bons conselhos, mas um número talvez infinitamente maior de pessoas para te dar um mau conselho. E eu preciso, então, buscar aí um critério que vai fazer toda a diferença na minha vida. E aí nós vamos provar para você que esse critério é justamente a palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar aí. Outra coisa importante ainda, como no caráter de introdução, é dizer que cada crente em Cristo é chamado para ser um conselheiro. É chamado para aconselhar. Pastor, como assim? Vamos ver. 2 textos inicialmente aí. Vamos lá, em Colossenses. Isso aqui você marca, tá? Você que está marcando aí com a caneta aí. Com o seu marca-texto. Acompanhe então comigo aí. Colossenses, capítulo 1. Verso 28. Está falando sobre a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. E ele vai dizer assim, falando dele, né? O qual nós anunciamos advertindo, que é uma das palavras para aconselhar, tá? Advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Então, no ministério de Paulo, o objetivo dele, como no seu ministério, era aconselhar. Como? Advertindo e ensinando. Essas duas palavras apontam para expressões no grego que nós vamos ver daqui a pouquinho que serve para aconselhar. Ainda aqui em Colossenses, esse texto vai nos acompanhar aí todo o curso, nós temos assim no verso 16. Aqui talvez seja o fundamento bíblico para a prática do aconselhamento, né? Não como dom, mas como um ministério da igreja. Então diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso aqui já é importante, porque já nos diz qual que é a base do nosso aconselhamento. O conselheiro cristão ele não vai falar daquilo que ele acha. Ele não vai falar daquilo que ele experimentou, das suas experiências. Mas ele está o quê? Cheio da palavra de quem? Habite em vós a palavra, ricamente em vós a palavra de Cristo. E porque a palavra de Cristo habita em você, você tem condição de instruir-vos, de instruir uns aos outros, e que mais? Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então aqui foi traduzido por aconselhar. Em algumas traduções, eu não sei se nós temos aqui, se tiver, você me auxilia, vai estar admoestando. Alguém tem essa tradução? Tem aí? Lê para mim, por favor, aí. Admoestai-vos uns aos outros. É isso? Que é a mesma expressão lá de Colossenses 1:28. Lá é usado, é traduzido, né, como advertindo. Então lá em Colossenses 1:28, o qual nos anunciamos advertindo ou aconselhando. No caso aqui de Colossenses 3:16, a mesma palavra que foi traduzida por advertir, aqui foi traduzida por aconselhar. Porque é a ideia da expressão grega. Então veja que lá, Colossenses 1:28, você tem
o ministério de Paulo, ele dizendo, ó, como meu ministério eu fiz isso, eu adverti, eu aconselhei. E aqui ele amplia isso e diz, olha, todo crente que habita, que tem em si a palavra de Cristo, ele precisa, dois imperativos aí, né? Instruir mutuamente e aconselhar mutuamente. Então, o aconselhamento é uma prática, uma atividade que deveria ser comum no contexto da igreja. Agora, nunca segundo aquilo que você acha, que você pensa, ou de qualquer outra coisa que você recebeu lá de fora. É segundo a palavra de Cristo. Não é assim? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é pautada na palavra de Cristo que você vai instruir, e é pautada na palavra de Cristo que você vai aconselhar. Tudo bem? Outro texto aí, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 a 14. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A palavra aqui de admoestar é o mesmo que foi traduzida por aconselhar. Então ele está falando que isso também é uma tarefa pastoral daquele que vos presidem e daquele que vos admoesta. Então é uma atividade também da função da liderança e do pastor, de um modo especial. Sim, mas ele vai ampliar. E aí ele vai dizer então, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realiza, viver em paz uns com os outros. E aí ele fecha a função pastoral que era de presidir e admoestar. E aí no verso 14 ele continua dizendo para todos agora, exortamo-vos também, quem? Irmãos, aqui aconselheis, aqui traduzido por admoestar, mas é a mesma palavra. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Que é justamente expressões, exortar, admoestar, consolar, amparar, características do aconselhamento bíblico. Tudo bem? Vamos lá, mais dois textos aí agora em Romanos. Volte para Romanos aí, por favor. Esse texto do 15 e 14 vai ser também um texto importante, que vai nos acompanhar aqui. Mas vamos ver primeiro Romanos 12. Aqui é apresentado como um dom, mas não o aconselhamento em si. Nós vamos ver isso também um pouquinho mais para frente, mas mostrando que para você exercer a atividade de aconselhamento, obviamente que vai requerer que você possua alguns dons específicos, né? Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas aqui é a ideia de como que tem que ser a aplicação desse ministério. Então, Romanos 12, 8 vai dizer assim, ou o que exorta, e aqui exorta, sinônimo de admoestar, de advertir, de instruir, de confrontar, de motivar, né? Então, o que exorta, faça-o com dedicação. Então, o aconselhamento, irmãos, não é um negócio que você faz de qualquer jeito. Segundo a própria indicação bíblica no exercício disso, nós temos 1 Coríntios 13, que também mostra que todo dom deve ser feito com amor. Então, quando você receber um dom que vai ser utilizado na atividade ministerial do aconselhamento, lembrando que nós vamos definir isso depois, mas já adiantando, aconselhamento não é um dom específico, mas sim um ministério, onde pessoas com diversos outros dons vão ser instrumento para edificar, esses devem fazer isso com dedicação. Como qualquer outra coisa, obviamente, né? O zelo faz essa necessidade aí de fazer as coisas de modo zeloso para com o Senhor. Mas vamos ver ainda o que Paulo diz em Romanos 15, verso 14, falando aí da atividade do aconselhamento como sendo uma característica para todo crente.
ou da igreja. Né? Vou ler aí o verso 7 e depois o 14, tá bom? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, esse acolhimento faz parte dessa prática do aconselhamento. E lá no verso 14, ele então referenda um pouquinho mais. Ele diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios do quê? De todo conhecimento. Veja que isso aqui são exigências para a prática do aconselhamento. Não tem como você não estar habitando em você a palavra de Cristo, não tem como você não estar cheio de bondade e cheio de conhecimento. Aptos para fazer o quê? Para admoestar-vos uns aos outros, para aconselhar-vos uns aos outros. Então, o aconselhamento, irmãos, ela é uma atividade para todos os crentes. Só que, obviamente, vai exigir alguns dons e vai exigir algumas posturas. Né? Nós vamos referendar isso mais à frente, mas já para que fique claro desde o começo, que o aconselhamento, como uma atividade do crente em Cristo, que acolhe os outros como foi acolhido em Cristo, precisa ser uma atividade que está fundamentada, primeiro, no fato de que eu conheça bem, esteja habitando ricamente em mim a palavra de Cristo. Então, o conhecimento escriturístico é essencial para você dar um conselho. Seja para o seu filho, seja para o seu cônjuge, seja num contexto de aconselhamento mais formal. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sem conhecimento bíblico, não entra nessa barca que você vai fazer besteira. Ao invés de bênção, você vai ser uma maldição. Porque ao invés de você aconselhar as pessoas para a vida, você vai estar conduzindo ela para a morte. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esteja cheio de bondade. As pessoas muitas vezes vêm buscar aconselhamento contigo totalmente destruídas. E às vezes destruídas por culpa dela mesma. Por burrice dela. A vontade que dá, tem hora que você pôr no colo e dá umas palmadas. Mas não é seu papel fazer isso. Você tem que estar cheio de bondade. Principalmente quando você já instruiu. São duas situações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente e admoestei, ou aconselhai-vos. Você instruiu, não é assim que acontece com o filho? Você instrui, filho, não faça isso, fulano, não faz isso, Juninho, você chama atenção. Não é assim que acontece? Você instrui, mostra. Aí o infeliz do Juninho vai completamente do jeito que você tinha falado para ele não fazer. Aí a vontade, na hora aí ele vem e fala, pô, e agora? A vontade que você tem é ser o justo juiz. Mas no aconselhamento você não é chamado para ser justo juiz. Você é chamado para acolher da mesma forma que Cristo te acolheu. E aí você tem que estar cheio de, o que o texto fala? De bondade. Lá no outro texto fala de longanimidade, de paciência. Então o aconselhamento, irmãos, é um exercício da cristandade, porque você pode até ter aquela vontade de ir lá querer corrigir, mas a ideia é acolher como Cristo te acolheu. E aí você vai fazer isso como? Com bondade. E só isso? Vai passar a mão na cabeça? Não. Com todo conhecimento. Aí você vai mostrar, tá vendo por que você errou? Você errou por causa disso, você não ouviu aquilo, você não prestou atenção nessa instrução. Você vai desmascarar. E assim admoestar uns aos outros. É uma tarefa, irmãos, que exige dedicação, como nós lemos lá em Romanos 12:8. Porque senão, você não vai ser expressão do acolhimento de Cristo no aconselhamento. Você não pode julgar o aconselhado.
O papel do conselheiro cristão é acolher como o próprio conselheiro foi acolhido em Cristo. Nós não estamos num tribunal eclesiástico quando estamos fazendo aconselhamento bíblico. Então, mesmo que você vá confrontar, exortar, que nós vamos ver daqui a pouco que é isso que vai fazer, né? Cutucar a ferida, porque para limpar a ferida você tem que cutucar. Não é assim? Menino, você fala, Juninho, você vai cair desse skate, que o asfalto é perigoso. Aí o moleque vai, cai, vem com o joelho cheio de pedrisco. O que você tem que fazer? Qual que é o termo que quando tira essa sujeira das feridas, Olívio? Tem um termo na enfermagem? Sei lá. Debridar. Então você vai lá e debrida o Juninho, né? E isso ele vai falar assim, ai que gostoso. É assim que ele vai falar? Não, vai doer, tá bom? Você vai ter que fazer isso no aconselhamento. Tudo bem, você vai ter que tirar as pedrinhas lá. Só que isso com bondade, com conhecimento, com longanimidade. Você não está ali para ser juiz. Você está ali para acolher, da mesma forma que um dia você foi acolhido em Cristo. Estou sendo claro aqui ou não? Tudo bem? Então são princípios. O que mais? Voltando para Tessalonicenses, agora na primeiro Tessalonicenses, vejamos mais esses textos. Como atividade aí para todos os crentes, né? Aconselhar mutuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Aqui falando de um caso específico, que é a morte dos cristãos, os que estão dormindo. E aí você tem um imperativo específico. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja, mais uma vez, o aconselhar, né? Aqui no contexto, aqui o sinônimo é de consolo. E veja que não é consolo com aquilo que você tem para oferecer. Mas é consolar-vos uns aos outros com essas, ou seja, que palavras? Com as palavras que foram ditas anteriormente, que é das promessas do retorno de Jesus, da volta de Cristo. O contexto aqui é a morte de um crente. E aí então você vai consolar aquele que está em luto, aquele que está passando pela perda, com as palavras de promessa. Né? Você não vai consolar, falar assim, ai, virou uma estrelinha. Isso não consola ninguém. Né? Ah, ele está num lugar melhor. Principalmente se você não sabe se o cara era crente ou não. Você pode estar mentindo descaradamente. Então, a palavra que é a fonte de consolo para toda e qualquer circunstância, não aquilo que você acha. Ah, mas assistindo um desenho da Disney, achei tão bonitinho. Não é com essas palavras, mas com a palavra revelada de Deus que a gente consola. Tá bom? 2 Tessalonicenses 3, o verso é de número 14. O foco é mais o verso 15, mas para você entender o contexto, diz assim no 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Aqui a advertência é como sinônimo de aconselhamento. Então, mesmo aqueles que vivem numa prática de desobediência, irmãos, você não vai se assemelhar a ele, você não vai praticar as mesmas coisas que ele está praticando. Mas, ao mesmo tempo, você não vai considerá-lo como inimigo, mas você vai adverti-lo como um irmão. Se ele se arrepender, como diz lá em Mateus 18, opa, ganhei o irmão. Se ele não arrependeu, aí tudo bem, considera como gentil e publicano é o contexto geral lá. Tudo bem? Mas a postura do conselheiro não é uma postura de juiz, mas é uma postura de alguém que vai advertir, instruir, ensinar, confrontar, corrigir,
motivar, animar, fortalecer. São todas expressões que apontam para a atividade do aconselhamento. Tranquilo? Hebreus agora. Vamos dar uma olhada na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 12. Nós já estudamos isso aqui recentemente, né? E ele vai dizer assim, Hebreus 3,12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, nós vamos também estudar mais para frente, mas uma do referendar do aconselhamento como igreja, a igreja como esse agente de aconselhamento, essa comunidade terapêutica, está baseada no fato de que somos um só corpo em Cristo. E Paulo vai usar essa analogia, que quando um sofre, todo mundo sofre com ele. Então, se uma parte está fazendo uma coisa errada, a ideia não é assim, o problema é dele. Não, o problema é nosso. Por isso a exortação de que devemos adverti-lo, que devemos exortá-lo, para que não endureça o coração e para que não siga naquele caminho de pecado. E isso é uma das tarefas que recai sobre todos, como corpo de Cristo, em aconselhamento. Por isso ele diz, exortai-vos mutuamente. Ou pastoreai-vos uns aos outros, como também Paulo já disse em outro momento. Agora capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Ele vai dizer assim, consideremo-nos também, quem? Uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, animar, fortalecer, tudo isso é aconselhamento. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos o quê? Admoestações, que é a expressão para aconselhamento. Façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então veja, a atividade do aconselhamento é uma atividade coletiva e característica exigida da igreja. Mesmo que você vê Paulo no seu ministério admoestando, mesmo que você vê ele exortando que os pastores façam isso e que as pessoas reconheçam o trabalho que os pastores estão fazendo para incentivá-los, estimularmos, também nos mesmos textos o apóstolo Paulo diz, agora os irmãos, nós precisamos consolar ou admoestar ou aconselhar mutuamente. Isso faz parte de uma atividade, de uma comunidade saudável, onde um é instrumento para admoestar o insubmisso, para animar quem está desanimado, para exortar aquele que está caminhando por um caminho que a gente sabe que é caminho de morte, que é de pecado. Ou seja, essa atividade como característica de uma igreja cristã saudável recai sobre todos os crentes em Cristo. Mas, obviamente, que mais à frente nós vamos ver que, eu sou crente em Cristo, então eu posso sair aconselhando todo mundo, pastor? Não, você precisa, você viu que um dos temas que a gente vai estudar é o perfil do conselheiro. Quem que pode ser? E aí a gente vai reforçar essa ideia. Tem que habitar a palavra de Cristo nele ricamente, não é só saber algumas coisas. Ricamente diz que é no sentido de exaustivos. Tem que conhecer a palavra de Cristo. A bondade, o conhecimento, o acolhimento. Então, tudo isso você vai usar para a atividade do aconselhamento. Agora, pesa sobre todos nós a responsabilidade de fazer isso uns com os outros. Tudo bem? Ótimo. Saindo, então, da introdução,
trabalhando aí com essa ideia, vamos lá trabalhar então o que é propriamente aconselhamento. O que é aconselhamento? Então, existem várias definições sobre aconselhamento, mas todas definições levam em consideração como sinônimo de exortar, advertir, instruir, ensinar, admoestar, pôr na mente. Esse termo que eu pus aí transliterado, né? Nouteteu, e é colocar na mente. Aconselhar, você vai ver que essa palavra é a mais utilizada para isso, traduzida de modo diferente em alguns textos, mas é a mais utilizada, que é a ideia. E quando você admoesta, é que você está colocando na mente aquilo que é importante. Quando você aconselha, você está pondo na mente da pessoa o caminho que ela deve seguir. Quando você exorta, você está pondo na cabeça dela que ela está fazendo alguma coisa errada. Então a ideia do termo grego é que aconselhar é pôr na mente. É colocar, inculcar, para que haja as mudanças necessárias. E é interessante, irmãos, que todas as vezes que a gente trabalha com aconselhamento, as pessoas acabam entrando em situações de desespero, de alma, de depressão e tal, porque enche a cabeça de minhoca. E o aconselhamento é você pôr na mente delas aquilo que de fato é válido, e não as ilusões, as mentiras que muitas vezes ela pôs na cabeça. Então, aconselhar, de um modo bem simplista, é pôr na mente aquilo que é válido. É dar essa direção, tá bom? Então, isso fica claro também no uso dos termos gregos para a prática do aconselhamento. Eu separei aqui alguns, os principais, para que a gente possa identificar. O primeiro termo grego, sempre aqui transliterado, não é a palavra propriamente, só em transliteração, é parácletos, que é o mesmo termo usado para o Espírito Santo. Ele é o parácleto, o consolador. Mas esse termo também é apontado para conselheiro, para advogado. Se não me engano, acho que a NVI não traz a tradução de consolador, né? Traz como advogado. E sempre aponta para a ideia de que aquele chamado para ajudar alguém. O parácletos é aquele que foi chamado para fora para fazer o benefício em favor de alguém. Por isso que o Espírito Santo veio. Ele vem para fazer mal ou fazer bem? Fazer bem. É o Espírito Santo de Deus. Me convence do juízo, da justiça e do pecado, me faz lembrar das promessas da palavra do Senhor, me conforta, me consola, me dota, me capacita. Então o paráclito é aquele que foi chamado para fazer o bem. E essa mesma palavra é usada então na figura do conselheiro. O conselheiro, irmãos, é aquele que foi chamado para fazer o bem. Por isso que ele tem que estar cheio de bondade, ciente de que foi acolhido em Cristo. Por isso que ele tem que ter todo o conhecimento, que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente na vida dele. Porque ele foi chamado para fazer o bem. Uma outra palavra grega que é usada também é o parakaleo, que é justamente exortar, né? Então, aqui para você ter uma ideia, da palavra parácletos, o texto bases é o texto que fala do Espírito Santo como consolador. Lá traduzido sempre como consolador. É o termo parácletos. Aqui, no parakaleo, você tem aquele que é chamado para exortar. Mas exortar não no sentido de dar dura. É um exortar com compaixão. É o encorajar. É o consolar. É o fortalecer. Vamos ver alguns textos que usa o parakaleo aí. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios 1:3. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós temos aí: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. O radical aqui é o parakaleo,
que vem de consolo. E aqui, então, a ideia de toda consolação. O próprio texto de Romanos 15, que nós já lemos, né, mas vamos lá dar uma relembrada nele. Não, esse nós não lemos, nós lemos o 14. Então, Romanos 15, 4, ele vai dizer assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela paracaléu, pela consolação, pelo consolo, tenhamos, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E no verso 5 ele repete: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Veja aqui mais um padrão, né, do aconselhamento. Seguindo o exemplo do próprio Deus. Depois ele fala: acolhei-vos como você foi acolhido em Cristo. Aqui tem o mesmo sentimento de Deus, ou seja, com paciência e consolação, desse mesmo modo você vai aplicar o aconselhamento com os outros. Por que com paciência, pastor? Quantas vezes você fala a mesma coisa para o seu filho, até ele aprender? Milhares. Agora você imagina como pastor ou como conselheiro cristão, você ter que atender a pessoa toda semana e toda semana o cara fez a mesma besteira que você já falou e ensinou para ele não fazer. Não tem que ter paciência? Tem. Fala, um dia esse cara vai mudar. E você continua. Quantas vezes for preciso. Enquanto ele estiver vivo, há esperança. Você vai. Nós que somos maus, não desistimos dos nossos filhos. Né? Eles fazem, a gente fica entristecido, mas também, filho, a gente ama, às vezes ama até mais, porque fala, coitado desse infeliz, será que eu fiz alguma coisa errada? A gente até joga a culpa em nós, né? Achando, a atitude dele deve ter sido alguma coisa que eu fiz errado. Não, é pecado dele mesmo. Mas a gente faz isso. E a gente tem paciência. Lembra do filho pródigo? Parábola? O pai ficava esperando. O menino desrespeitou, levou a herança dele antes da hora, desejou a morte do pai. Porque para pedir a herança é porque ele desejava o quê? Pô, se vem, não morre para me dar a herança logo. Fez tudo que fez, gastou tudo. E o pai estava lá esperando. Tanto que quando o rapaz chegou, o que o pai faz da parábola? Corre, abraça, beija, troca a roupa. Em vez de estar um fedor de porco miserável, troca a roupa, põe sandália nos pés, um anel no dedo, dá uma festa. Mata lá o melhor cordeiro que ele tinha. Lembra? Por quê? Porque é assim. Agora, o conselheiro não mas ele não é meu, não importa, isso é o conselheiro. Então você tem que ter a mesma paciência, a mesma longanimidade, da mesma forma que Deus teve para contigo, a mesma consolação, o mesmo acolhimento. É assim que o aconselhamento vai ser desenvolvido. E a palavra usada é o paracaléu. Hebreus 12, verso 5, vamos dar uma olhada lá? Hebreus 12, verso 5, vai dizer assim: estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco? Filhos meus, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. Aqui, a palavra que tem como base aí o paracaléu é traduzido por exortação. Então veja lá, exortar, encorajar, consolar, são possíveis traduções para essa palavra. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna
consolação. Paracaléu está aí, né, como radical aí. E boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Então, paráclitos, paracaléu. Uma terceira palavra utilizada no Novo Testamento é o simboleu, que é aconselhar. A palavra traduzida mais específica aí. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Apocalipse, capítulo 3, verso 18, que é a palavra, a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. E aí foi traduzido como: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos para que veja. Então, aconselho-te. Aqui é a tradução dessa outra palavra grega. E a mais usada, irmãos, que é talvez a mais importante, que é a noutéteo, que é aquela de colocar na mente, que é traduzido como admoestar, aconselhar, advertir, instruir, ensinar. Essa palavra, ela ocorre aí 109 vezes no Novo Testamento. E aí com traduções diferentes. Algumas vezes admoestar, outra aconselhar, outra advertir, instruir, ensinar. Então você vai ter várias situações aí. Só tem e essas vezes todas, a grande parte usada nas cartas paulinas. Só tem uma exceção que é fora de Paulo. E a ideia é ter em mente, colocar na mente, inculcar, pôr na mente da pessoa, de modo tanto a instrução, a admoestação, o advertir, o ensinar e tudo mais. Então, advertir, reprovar gentilmente, essa ideia, avisar, né, do perigo. Então, tudo isso está embutido nessa palavra aí, noutétio. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, não sei se hoje ainda dá tempo, mas existe um termo nos congressos ou nos livros. Às vezes você vai comprar algum livro de aconselhamento, Bíblia, alguma coisa, você vai encontrar lá a palavra aconselhamento noutético. Alguém que já teve alguma leitura aí e tal, principalmente da Fiel, editora Fiel, né? Ele usa muito essa expressão, aconselhamento noutético. Da onde que vem essa expressão? Vem dessa palavra grega que é colocar na mente. Então é um aconselhamento que confronta, é um aconselhamento que faz a pessoa refletir sobre a palavra de Deus. Então, se você for ler algum livro relacionado aí a aconselhamento, semana que vem, se eu lembrar, eu vou trazer alguns livros para estar mostrando para você, se você tiver interesse em aprofundar um pouco mais no estudo. E você vai encontrar muito essa ideia do noutético, que é um aconselhamento que confronta aí o modo de pensar. Vamos pegar aqui alguns textos para ver aí como que foi traduzido essa palavra, né? Então, Atos, capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha lá. Quando Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso. Então, Atos capítulo 20, verso 31. Vai dizer assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei do quê? De admoestar com lágrimas a cada um. Então, aqui a palavra foi traduzida como admoestar. Tudo bem? Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Ele diz: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar,
pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Mas indicando aqui a postura do conselheiro, né? Que é nunca de envergonhar ou constranger, mas sim de estar no sentido de advertir, instruir, de fortalecer. No capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui falando do exemplo dos exemplos negativos aí do povo de Israel. Mas o radical aqui é apontado para esse noutético, que é a ideia de admoestação. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, 4. Que é uma palavra interessante aqui para a criação de filhos, né? Que é uma das aplicações do aconselhamento. Diz assim: e vós pais, e aqui os pais aqui é a figura paterna, tá? Não é pais no sentido de pai e mãe, mas é a palavra pai, que refere-se ao homem, no plural. Porque a responsabilidade do lar é do cabeça do lar, é do marido. A educação dos filhos é responsabilidade maior do marido, na visão bíblica. A visão feminista de hoje vai contra isso. Mas a visão bíblica é que a responsabilidade maior, mesmo que o pai designe a mãe para dar a educação, se ela fracassar, a responsabilidade é sempre do pai. Tá? Então diz, vós pais, no sentido dos homens. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e veja aí, no noutétio, ou seja, no aconselhamento do Senhor, na admoestação do Senhor, na advertência da palavra de Deus, na instrução da palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, colocando na cabeça do seu filho a palavra de Deus. Essa é a ideia. Então, o aconselhamento é uma atividade familiar também, não só no contexto de igreja, mas na educação dos nossos filhos. Os últimos dois textos aí que nós separamos, vamos pular Colossenses e deixar isso por último. Vamos lá para Tito. Tito 3. Tito 3:10. E aqui nós temos um caso extremo, que é evite, a tradução vai estar assim, evite o homem faccioso depois do quê? De admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. O que é esse faccioso? O termo aqui faccioso é herético. Aquele que não aceita a sã doutrina. Aquele que você fala, olha, prova para ele por A mais B. Ó, a Bíblia está dizendo isso, isso, isso. Você vai falar, não acredito. Eu acho que é diferente. E eu vou continuar fazendo diferente porque eu acho que não é assim. Ó, a Bíblia está dizendo que o casamento é assim, assim. Que o divórcio só é permitido nessa e nessa, mas eu penso diferente. Então, vai pensar diferente no inferno, miserável. Já te admoestei, te aconselhei, te adverti, já pus na sua cabeça primeira, segunda vez. Você está continuando na teimosia? Ah, não tem jeito. Aí Paulo vai falar, a pessoa está pervertida, vive no pecado, vive pecando, e por si mesmo já está condenado. Então não tem o que fazer. Tem hora que você vai ter que chegar no seu aconselhamento e falar, fulano, se você não mudar de vida, cara, não tem mais o que eu fazer para você. Porque você é faccioso, você é um herético, você não aceita a sã doutrina.
Você veio aqui, eu te apresentei o padrão bíblico, te apresento a solução de Deus para a sua vida, mas você diz, eu não quero, eu vou continuar fazendo o contrário. O que você vai fazer? Não tem jeito, evita. E aqui o termo evita é rejeita no original. É aqui, lá de Mateus 18, considerar como descrente, como gentil e publicano. O cara não quer mudar, o cara não se arrepende, ele não aceita. Então, não tem o que fazer. Tudo bem? E o texto clássico, Colossenses, voltando lá, o 3:16. Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, e aí continua. Então veja, aconselhar e instrução como palavras aqui do mesmo radical, apontando isso, colocar na mente. A instrução apontando mais para o ensino e o aconselhando para essa ideia da admoestação. Então, dessa forma, então, o que é aconselhar? Eu poderia dizer, pastor, é instruir, é ensinar, é divertir, aconselhar, admoestar, encorajar, consolar, exortar com compaixão, que a gente pode sintetizar em algumas definições. Vamos ver elas rapidamente aí para terminar aqui. Então, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, né, o DITNT, segundo então o Dicionário Internacional, na definição da palavra notétil nós encontramos: significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa, com o objetivo de guiá-la para um código geralmente aceito de comportamento e de encorajá-la a observar certas instruções. Como a dona Elmi falou, mostrar o caminho, direcionar para o caminho certo, se aconselhar. Tudo bem? No dicionário normal, o que nós vamos encontrar lá? Aconselhamento, você pesquisa lá. Se não me engano, aqui é o Micaelis. É o ato ou efeito de aconselhar-se. Ação, processo ou efeito de dar ou receber conselho e orientação. E, dentro da questão educacional, o serviço que consiste em ajudar pessoas, especialmente estudantes, adolescentes, a decidirem sobre a escolha da profissão. E dentro do contexto da psicologia, aconselhar é acompanhamento psicológico destinado a ajudar pacientes a se ajustar ou lidar com problemas pessoais. Dentro da visão bíblica, tudo isso aqui. Ajudar a decidir, ajudar a se aprumar, ajudar a colocar na mente o que é certo, receber orientação, instrução e tudo mais. Existem algumas outras definições aí, o que é aconselhamento. Então vamos lá. É uma relação na qual uma pessoa tenta ajudar uma outra a compreender e a resolver problemas aos quais ela tem que enfrentar. Então, o aconselhamento pressupõe uma situação de dificuldade. Porque uma pessoa que está tranquila, que não tem problema nenhum, tem o que aconselhar para ela? Não, está tudo bem. Então, o aconselhamento ele pressupõe uma situação que é alguém que está precisando de um direcionamento. Alguém que está passando por uma situação adversa, que está perdida. Por isso é guiar, direcionar. Né? E o problema é que a nossa condição de pecaminosidade, toda hora nós entramos nela, né? Às vezes por coisas simples. Não sei que roupa que eu vou hoje. Aí você pede conselho para alguém. Não é assim? Pode ser um negócio simples assim. Ou uma situação complicada. Dia a dia, uma escolha, uma situação relacionada ao futuro. Né? O que eu ponho de opção 1 no SISU? O que eu ponho de coisa 2 no SISU? É uma situação difícil de escolher esse próximo. Né? Vou ficar aqui mesmo ou vou pôr um outro curso? A gente está sempre precisando. Mas aconselhamento pressupõe um conflitinho.
porque quem está em paz não precisa de aconselhamento. Tá bom? Olhando aí para o aconselhamento bíblico, né, de modo mais específico, a gente vai ver que tem uma diferença entre aconselhamento no sentido de terapia, da dinâmica da psicologia, e o bíblico. Então, olhando para o aconselhamento bíblico, nós temos a seguinte definição. Aconselhamento bíblico é colocar na mente, por isso o noutético, do aconselhado, a toda a suficiência da palavra de Deus, para que haja mudança de mente e comportamento, visando a glória de Deus e o próprio bem do aconselhado. Então, dentro dessa definição, o alvo do aconselhamento bíblico é glorificar a Deus, que a sua vida glorifica a Deus, mas ao mesmo tempo trazer benefício para ela. Né? Para isso, você vai usando a palavra de Deus como instrumento para direcioná-la e colocar na mente dela aquilo que deve ser feito e a maneira que deve ser feito. Tem uma definição um pouco maior, não sei se vai ficar boa aí na hora da transmissão, mas eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos, que é já uma definição bem mais completa. Ele vai dizer assim, uma definição de aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é um ministério na igreja local em que os crentes em Cristo, habitados, capacitados, guiados pelo Espírito Santo, ministram a outros a palavra viva e ativa de Deus, buscando evangelizar os perdidos e ensinar os salvos. O aconselhamento bíblico está fundamentado na convicção de que as Escrituras são suficientes para a tarefa de aconselhar e superiores a qualquer outro material que o mundo tem a oferecer. Os conselheiros bíblicos compreendem a importância do pecado e, após uma autoconfrontação, confrontam amorosamente aqueles que estão em pecado e o chamam a arrependimento. Os conselheiros bíblicos também entendem que as pessoas nesse mundo caído podem enfrentar crises significativas que não são consequências diretas do seu pecado. Quando for este o caso, os conselheiros bíblicos, de maneira voluntária e paciente, lembra lá da longanimidade, a paciência, né? Caminham ao lado dessas pessoas e as servem, amam, encorajam e ajudam. Tudo bem? Então aqui, resumindo tudo aquilo que nós falamos até agora sobre aconselhamento bíblico. Ainda tratando de alguns termos para o aconselhamento bíblico, aí só por uma questão de curiosidade, nos seminários nós tratamos aconselhamento bíblico com uma matéria chamada poimênica. O que é poimênica? Ação ou atitude de pastorear, de se dirigir ao outro para o guiar. Segundo o protestantismo, refere-se a toda e qualquer ação de acompanhamento, ajuda pastoral, em qualquer momento da vida, ou aconselhamento pastoral. Poimênica, então, é aconselhamento pastoral. A etimologia, a origem da palavra poimênica, vem do grego poimen, que é pastor. Então, no seminário, o aconselhamento é ensinado e aplicado como sendo uma função pastoral. E nós vemos que Paulo chama atenção, né? Mas que também depois é aplicada sobre todos os crentes. Uma outra terminologia aí sobre aconselhamento, principalmente você vai encontrar nos livros ou nos congressos de aconselhamento, que eu já citei, é o aconselhamento noutético. O que é isso? O aconselhamento noutético seria então aquele que direciona, ensina, exorta e confronta o aconselhando com princípios bíblicos. De acordo com a noutética, o aconselhamento se dá em confrontação com a palavra de Deus. Por isso a admoestação é a principal palavra da tradução. Visando não apenas uma mudança comportamental, mas ele objetiva a inteira transformação. Então o aconselhamento bíblico, ou noutético, ou poimênica, ele não vem apresentar simplesmente exercícios para mudança comportamental.
que é o que geralmente a psicologia faz. Então, por exemplo, o cara é viciado em cigarro. Aí ele procura uma ajuda, aconselhamento, tarará. Aí ele fica agora viciado em bala de café. Parou de fumar, mas chupa 300 balas de café por dia. Houve só uma mudança de comportamento. O bicho engorda, que nem um porco. Já viu isso acontecer? Houve uma transformação? Não. É o que acontece às vezes, muitas pessoas que fazem a bariátrica, né? O cara tem uma compulsão muito grande por comer, engorda pra caramba, aí tem que fazer a bariátrica. E aí tem lá o acompanhamento psicológico, mas só muda o comportamento. Aí ela passa de ter esse vício por comer, mas desenvolve um outro. Ou por jogos, ou por pornografia, ou por qualquer outra coisa. Então você só tem uma mudança, fica magrinha, só que agora sem dinheiro, porque está jogando tudo no Bet, na Betfaria. Né? Então tá lá. Só teve uma mudança de comportamento, não teve uma transformação. No caso do aconselhamento bíblico, o foco não é mudança de comportamento, é transformação espiritual. E essa é a principal diferença. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente vai tratar um pouquinho sobre a relação do aconselhamento bíblico e da terapia, da perspectiva da psicologia, né? Para a gente ver o que é diferente e qual que é a posição que nós temos em relação ao uso das ferramentas e estratégias, métodos da ciência, uma vez que entendemos que a Bíblia já é suficiente e tem autoridade para tratar todos e qualquer distúrbios da alma, porque a Bíblia trata disso, fala de vida, fala de alma. Então aí nós vamos caminhar nessa sequência aí, tratando mais especificamente da relação entre a psicologia e o aconselhamento bíblico. Tudo bem? Até aqui, irmãos, essa parte eu sei que é introdutória, um pouquinho mais chata, né? Mas alguma questão, alguma dúvida? Eu tentei ainda, já adiantando alguns princípios, né, para justamente tentar deixar mais didático aí. Mas se surgir, depois você pergunta, manda lá no grupo e a gente está aí caminhando. Qual que é o objetivo do curso? Como você viu, é uma exigência para toda a igreja. Aconselhai-vos mutuamente, não é isso? Então, o objetivo do curso é trazer essa ferramenta e, de certa forma, introduzir, né, esse universo aí do aconselhamento para que Deus possa te dotar, te capacitar, para que primeiro você venha curar as suas próprias questões e, para a honra e glória do Senhor, possa também ser instrumento para abençoar a vida de outros. Tá bom?